Tipo assim, são tesouros escondidos. Quando você vai lendo o texto, aí você para e fala, não, peraí, há uma figura de Cristo aqui. Parece que a pessoa quer eliminar logo. Aí quando entra nas genealogias, ela não presta atenção. Só que lá dentro também tem muita coisa que você vai prestando atenção e você vai percebendo Cristo nas Escrituras. Como é que você vai entender isso aqui de maneira profunda se você não estiver lendo? Hoje o assunto é a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, profetizada desde o Antigo Testamento. Então, pega papel e caneta aí, você que está acompanhando a gente, porque o nosso texto hoje é uma aula. Tassos, como enxergar Jesus Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento? Porque, certa vez, Jesus disse aos fariseus, vocês examinam as Escrituras buscando ter nelas vida eterna. E, quando ele falou isso, ele está falando do Antigo Testamento. Né? Naquela época não tinha o Novo Testamento. Então, vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas vida eterna, mas elas falam de mim. Ou seja, Jesus nos revela ali que o Antigo Testamento é um documento que está preparado para apresentá-lo de alguma forma. Como que o cristão pode ser capacitado a enxergar Jesus no Antigo Testamento? A partir de onde que começa? Isso. Antes de responder especificamente essa pergunta, só aprofundando ainda mais um pouco o que você de maneira magistral já colocou, é importante que fique bastante claro isso. A chave interpretativa do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Jesus são os óculos por meio dos quais você consegue ler o Antigo Testamento e o Antigo Testamento fazer sentido. O texto do Antigo Testamento, quando você interpreta entendendo que ele aponta para Jesus, é um texto que se revela em uma profundidade extremamente maior. Se perde muito, dizendo a mesma coisa de outra forma, quando se lê o Antigo Testamento sem ter essa percepção, porque o ouro é esquecido. O Antigo Testamento e a Bíblia, de modo geral, é como um terreno, que você caminha pelo terreno, mas há muitos tesouros escondidos. Se você não prestar atenção, é capaz de você passar por todo o terreno achando que aquele terreno é comum, quando na realidade há tesouros preciosíssimos enterrados ali. Então, só para corroborar e concordar com essa sua introdução, o Antigo Testamento, sim, aponta para Jesus Cristo, e a implicação disso é que nós devemos ler o Antigo Testamento pela lente interpretativa ou lente hermenêutica, se assim você quiser, que é Jesus Cristo. Há a primeira aparição clara de Jesus no Antigo Testamento no chamado Proto-Evangelium, que diz que a serpente será esmagada pelo calcanhar e ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Ali claramente existe uma alusão ao que será realizado de forma plena, perfeita e bela no centro da história da humanidade, que é a cruz. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e as situações que ocorrem no Antigo Testamento às vezes são como trailers para o filme completo, o longa-metragem completo, que é Jesus na cruz. Aquela é uma situação clara. Mas outras situações também, você falou Gênesis 3,15, quer dizer, que eu fiz menção que está em Gênesis 3,15, mas Gênesis 3,21, por exemplo, existe claramente uma abordagem ali que é profunda. Quando diz que no dia da queda, Deus vem e veste com túnicas de pele o homem e a mulher. Isso está lá em Gênesis 3,21. A pessoa lê aquilo e passa desapercebidamente. Mas se nós pararmos e nos aprofundarmos no que está ali, o que é que nós concluiremos daquela mensagem? Nós concluiremos que Deus vem para lidar com consequências do pecado e veste o casal com túnicas de pele. Se nós pensarmos, veremos que aquelas peles não eram artificiais, era pele natural. Claramente, como foi que Deus passou a ministrar à humanidade que haveria de lidar com o pecado, com o derramamento de sangue. Houve ali um sacrifício. O casal ficou impressionado, estupefato, boquiaberto diante da morte diante deles, que aconteceu diante deles, para lidar
com o pecado. Então, ali é Jesus que vem, o Deus em teofania que vem, veste o casal com peles, tem o sacrifício, né? Eu digo sempre de maneira interessante, penso eu, quando falo sobre este texto, que se você é daqueles que dizem que Jesus veio primeiramente à Terra para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Verdade, verdade. E aí, deixa eu me permita aqui tentar aprofundar um pouco essa questão, porque assim, concordo gênero, número e grau, mas assim, a gente tem que lembrar que o homem, ele foi criado no sexto dia, ok? O homem foi criado no sexto dia criativo. Independente de quem defende dias zeros ou não, o sexto dia criativo quando o homem é feito. Ou seja, na ordem dos fatos, o cordeiro ele é criado antes. Os animais são criados antes do homem. Logo, aquele animal do sacrifício, porque, vamos lá, primeiro, Deus foi o primeiro a ir ao sacrifício. Então, o homem pecou, sangue derramado, fato. Só que aquele sangue, ele existia antes do homem. Aquele animal, ele já existia antes do homem, que é uma outra figura de Cristo. Ele é o cordeiro preparado para o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus disse haja luz, a cruz já estava preparada. Quando Deus fez o Adão, ele já sabia que o Adão ia pecar, mas o cordeiro já tinha sido preparado antes, na verdade, não é só do pecado, é antes do pecador. Ou seja, é uma figura muito mais profunda. Então, essa é a segunda que está apresentando. Primeiro, Gênesis 3,15. Segundo, Gênesis 3,21. E aí, se a gente vai aprofundando mais a questão, você vai perceber que, primeiro, o sacrifício é o centro. O sacrifício é o centro da possibilidade de qualquer relacionamento com Deus. Tudo se baseia no sacrifício. Sacrifício esse que é preparado antes, não do pecado apenas, mas da existência do próprio pecador. Certo, concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus sabe o futuro. Então, tudo o que vai acontecer, Deus sabe. Nós não cremos, creio que sua teologia também concorda com a minha neste aspecto, nós não cremos que Deus determina tudo. Isso. Mas Ele sabe o futuro que o homem livremente age. O homem age livremente, as consequências da ação do homem, Deus já sabe o que vai acontecer. É muito importante essa distinção que você está fazendo. Isso. É importante e... para aprofundar, isso decorre do fato da atemporalidade de Deus. Quando a pessoa acha que Deus é unicamente eterno, isso que eu afirmei antes se torna impossível de ser dito. Porque se fosse meramente eterno, ele não seria capaz de subverter a ordem passado, presente e futuro. Deus só consegue subverter a ordem passado, presente e futuro, e eu digo subverter dizendo que para ele o passado, presente e futuro não tem a menor importância, porque ele não está dentro da dimensão temporal, ele está fora da dimensão temporal, ele é atemporal. Quando Jesus ingressa no espaço-tempo, muitos falam da limitação espacial do Cristo, mas se esquece da limitação temporal. É brutal. Ele ingressa no espaço-tempo, ele perde a liberdade da atemporalidade. O ser atemporal, e sabemos que ele é atemporal, porque ele criou, inclusive, o tempo. O tempo é uma criatura. O tempo é uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Então, ele reside na atemporalidade e, portanto, é capaz de conhecer o futuro que livremente nós decidimos. Então, o Cordeiro, ele existe nos planos antes da criação do mundo, porque da capacidade de conhecer de Deus de todo o futuro, a cognoscibilidade do futuro pertence a Deus. Deus já planeja tudo, mas não é dizer que, de fato, o Cordeiro foi fisicamente morto ali. Não é verdade? É o plano antes da fundação do mundo. Isso, o plano antes da fundação do mundo. O que nós temos em Gênesis 3:21 é, de fato, um sacrifício real. Foi a primeira vez que o casal experienciou, e eu estou falando no sentido de dizer que o Antigo Testamento tem um elemento pedagógico de ministração à humanidade do que Deus irá fazer. E o que eu estou dizendo é que, em Gênesis 3:21, quando nós temos a construção
das túnicas de pele, o que há ali é a efetivação do ensino que culminará no plano que existe antes da criação do mundo, do sacrifício do Cordeiro perfeito, que é o do Deus encarnado. Ou seja, Deus vai dando mostras ali. Aí você deu um exemplo bem legal que é tipo assim, são tesouros escondidos. Quando você vai lendo o texto, aí você para e fala, peraí, há uma figura de Cristo aqui. Há uma figura de Cristo aqui. Então, Deus vai dando mostras dessa redenção que vai entrar efetivamente no espaço/tempo há 2000 anos atrás. É o que o Pedro diz, né? Mas manifesta o Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, quando ele tangencia, quando ele entra no tempo e no espaço, e aí que é a ideia de deixar a sua glória, né? Porque aí ele vai ser... Despir da exatamente. glória. Aí ele vai sofrer o efeito, por exemplo, do tempo. O efeito do tempo. O efeito brutal do tempo e do espaço. Não é por acaso que Jesus diz, é melhor que eu envie o Espírito Santo. Porque a rigor, César, se não houvesse o Espírito, Jesus não teria como se reunir com todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele se limitou espacialmente. Temporalmente. Quer dizer, Jesus está disponível a todos por meio do seu Espírito. É por isso que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo que ele fez, com a ajuda de quem? Daquele que está disponível, o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Porque Jesus, o Logos, se limita brutalmente por amor a nós. E a gente tem que entender que essa limitação não toca na divindade do Logos, né? Então ele continua sendo Deus, mas abre mão da sua glória, que é a ideia que a igreja discute nos concílios, por exemplo, o concílio de Calcedônia, que é essa dupla natureza, como que funciona e tal. Então abre margem para várias discussões. Tassos, sobre Jesus como chave interpretativa da Bíblia, fora de Gênesis, quando que a gente começa a perceber, por exemplo, que ler a Bíblia a partir desse óculos que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido? Fora de Gênesis, todos os livros são assim. Vamos dar um exemplo aqui em Números, por exemplo. Em Números, o que é que nós temos? Nós temos em Números a história de um povo, não é, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer ali molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado ali no deserto, e Deus prepara aquele povo para ser uma nação. Números é um livro militar. Quando você começa a ler Números, tem um censo. Quem são os que vão à guerra? Vamos preparar o povo para ser uma nação, para atingir um objetivo. É a primeira vez na história do povo de Deus, César, que Deus dá algo a ser realizado pelo povo. É a primeira vez. Algo a ser realizado, tem um propósito. Aí eu acho muito interessante como Deus organiza o povo ali. Se nós não tivermos essa percepção de Cristo, a beleza, o elemento estético da beleza se esvai nas Escrituras. Mas quando nós entendemos e olhamos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo, o texto salta com uma beleza impressionante. Porque como é que Deus organiza o povo ali, César? Coloca o tabernáculo ao centro, representando a presença de Deus. Aí tem as 12 tribos, 4 vezes 3, 12. Bota 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Se você somar o número de pessoas de cada tribo, você vai ver que a de baixo é bem maior. E a representação de Deus ao meio. E ele manda o povo se levantar e marchar. Grande pastor César, se nós tivéssemos naquela época a condição que temos hoje... De subir um drone. Um drone, um satélite, para verificar de uma perspectiva espacial o que estava acontecendo ali, o que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz. O povo de Deus organizado como uma cruz, com Deus no centro, cada pessoa sabendo o seu papel,
marchando em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. O que é isso? Uma alusão ao que possibilita a cruz. Graças à cruz é que nós temos a capacidade de organizar o povo em igreja. A igreja nasce em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a certidão de nascimento da igreja do Senhor. Você tem a igreja do Senhor em números, marchando com Deus no centro, em direção a um propósito que é dado por Ele. Olhe que elemento belo. É um dos elementos visuais mais belos e importantes de todas as Escrituras. Se nós não tivermos essa percepção de que em Cristo nós temos a revelação mais bela, profunda e sublime do Antigo Testamento, nós passamos por este texto até querendo terminar logo. O povo lê o livro de Números, querendo terminar logo, quando é um dos livros mais impressionantes que tem, mais belos que tem, quando nós entendemos que ali existe a representação de Cristo. Ou seja, quando a gente... a ideia, por exemplo, eu amo ler a Bíblia. Então, por exemplo, eu estava num voo longo esses dias, e aí eu falei, vou para o Apocalipse. Eu li o Apocalipse inteiro no voo. É muito legal ler a Bíblia. Só que quando você vai para essas perspectivas de que eu tenho que ler a Bíblia em tanto tempo, tenho que ler a Bíblia em 1 ano, então hoje eu tenho que ler 2 capítulos. Parece que a pessoa quer eliminar logo. Aí quando entra nas genealogias ela não presta atenção. Só que lá dentro também tem muita coisa que você vai prestando atenção e você vai percebendo Cristo nas Escrituras. Na contagem das tribos, no layout, por exemplo. Cara, é isso que você está falando, do layout, que o do sul ele é mais espichado porque ele é maior, e aí você faz tipo leste-oeste mais ou menos igual, no norte mais ou menos igual, mas o sul é maior. Tipo assim, tá. Então isso forma uma cruz. E só quando você para prestar atenção nos detalhes é que você consegue perceber, né? Os detalhes são impressionantes. Os detalhes, assim, e detalhes até fora do aspecto propriamente da cruz, de maneira mais imediata, mas outros detalhes. O livro de Isaías, eu sou absolutamente impressionado com o livro de Isaías. Eu também. O livro de Isaías é a Bíblia. Em miniatura. Você tem... Quando eu era bem jovem, estudava física, né? Estudava os fractais. Né? É como se fosse um fractal. O fractal é assim, você vê uma figura igual, você aproxima, aí tem a mesma figura menor. Aí você aproxima a mesma figura... Isaías é como um fractal da Bíblia, né? Você aproxima, Isaías é a Bíblia. Isaías, até na divisão, tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Se você entender essa correspondência miraculosa, você fica emocionado da beleza estética que está ali. Você pega os 39 primeiros capítulos de Isaías, representam um julgamento. Você vai para o 40º, você quer abrir no 40º capítulo de Isaías aí, César? Você vê que coisa impressionante. O 40º capítulo de Isaías, olhe se não é. Começa com João Batista. João Batista, meu querido. Vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Consolai meu povo, e diz vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai. Lá para o 5 é que vai ficar bem claro. Vindo e tal, não sei o quê. 3, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Peraí, lê devagar, homem. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto está no capítulo 40 de Isaías, que é o primeiro capítulo, correspondentemente, do Novo Testamento. Não é verdade? O Antigo Testamento são 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então, não é impressionante? Mas, vamos na minúcia, porque, por exemplo, 39 livros correspondem ao Antigo Testamento, 27 correspondem ao Novo. Certo. Os 39 primeiros capítulos de Isaías correspondem aos 39 livros, os 27 próximos. Tá. O livro 40, o capítulo 40 de Isaías corresponde ao Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Ok? Mateus é o livro 40. No capítulo 3, aparece voz que clama no deserto, que é Isaías 43. Ou seja, não é só arredondado. Não. Alguns textos, eles são ipsis literis. Quando você pega o número de Isaías e a correspondência acontece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e tal, é muito profundo. Isso. E quem é João Batista? O primeiro profeta do Novo Testamento, que aponta para quem? Para Jesus Cristo de Nazaré. E outra coisa, se você quiser aprofundar mais ainda, você pegamos os 39 primeiros capítulos de Isaías, faltaram 27, não é? Para 66, 27 é 9 vezes 3.
Isso. São 3 blocos de 9 capítulos. Se nós pegarmos o primeiro bloco de 9 capítulos, fala do julgamento individual. O segundo bloco de 9 capítulos fala da salvação, da possibilidade de salvação do homem. E o último bloco fala dos tempos vindouros. Agora, no bloco de 9, que começa em que capítulo? Porque você tem 40, 41, o primeiro bloco. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Certo? Vamos para o segundo bloco. Começa com 49, né? Uhum. Bota aqui, ó. Posso anotar no seu papel aqui? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. O bloco do meio tem 9 capítulos. Qual é o capítulo do meio, do bloco do meio? 53. 53. Que é o quê? A cruz. Exatamente. Isaías 53. A cruz, pelas suas pisaduras. E o castigo nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados e tal. Então, no centro do entendimento do livro de Isaías, nos versos que correspondem ao Novo Testamento, existe Isaías 53, que é claramente Jesus na cruz. Ou seja, nos primeiros 9 você tem a preparação, né, o João Batista, tal, depois você tem Jesus na cruz no centro, o sacrifício. De novo, o sacrifício é o centro. É a cruz. Como é que você vai entender isso aqui de maneira profunda se você não estiver lendo?